Esse é o quadro Entrevista com Alunos, o quadro onde eu entrevisto alunas e alunos do método que fizeram o curso e hoje investem com mais segurança e mais rentabilidade. Na verdade, o quadro de hoje ele vai ser um mix, ele vai ter a entrevista, logicamente, com o aluno, que é o Paulo, que é um aluno com estrelinha, eu diria. O Paulo também é professor, na verdade, ele é um professor de verdade. Tô brincando, eu também sou um professor de verdade. É só porque a pessoa dá aula na internet e as pessoas falam que não é professor de verdade, né? Mas o Paulo é um professor raiz mesmo. E inclusive está terminando o doutorado dele, ele vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas eu estava falando que hoje vai ser um mix porque a gente, além de conhecer a jornada toda do Paulo, né, que é muito interessante, e como eu falei também na live de terça-feira, esse é o quadro que me faz mais crescer, é o meu quadro preferido, é uma honra para mim poder conversar e conhecer melhor os meus alunos, e o Paulo, né, tem muito a oferecer também porque ele faz análises muito bem feitas de ações. Então ele vai apresentar dois cases hoje pra gente, duas small caps aí que são bem interessantes, tá? E eu, sem mais delongas, eu vou chamar logo o Paulo, porque pelo visto a live de hoje vai ser, além de muito foda, né, de conteúdo, ela tem tudo também para ir longe. O Paulo deve ter bastante coisa para falar aí. Eu quero ouvir muito dele, então vou chamar ele aqui. O Instagram, como sempre, já sabe, parece. Já sabe quem eu vou chamar. Vamos esperar o Paulo entrar aí. Grande Paulo! Boa Boa noite, noite. cara. Paulo, antes de mais nada, brigadão aí, cara, por aceitar o convite. É um prazerzão te ter por aqui. Até porque, como eu estava falando, né, o teu caso aí de aprendizado muito rápido e de já implementação aí de análise de ações e tudo mais, é show de bola, sem palavras. Então, muito obrigado. E vamos partir, vamos fazer essa entrevista aí ser boa para nós e ser boa para todo mundo. Beleza, boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Prazer é meu de estar participando. É uma honra para mim também, né? Tanto poder dizer que sou aluno do Método Sena, quanto participar dessa live aqui, poder compartilhar o conhecimento, porque eu acho que não tem forma melhor de todo mundo crescer a não ser compartilhando conhecimento, compartilhando as experiências e aprendendo com todo mundo, né? Então, vamos lá. Maravilha. Paulo, então vamos lá para a primeira pergunta de praxe, né? Uma apresentação aí própria tua. Quem é o Paulo? Aonde nasceu? Aonde vive? Onde estuda? Onde estudou? Se apresenta aí, cara. Tá bom. Eu me chamo Paulo Apipe, é um sobrenome não é muito comum, né? Paulo Apipe. Eu nasci em Minas Gerais, atualmente moro em Belo Horizonte e eu sou professor, né? Como diz o Vitor, professor de verdade, mentira. Eu sou professor assim como o Vitor, né? Só que eu acho que a nossa diferença é que eu tenho um diploma de licenciatura, eu sou professor de matemática e sou professor de matemática no Colégio Militar de Belo Horizonte. O Colégio Militar de Belo Horizonte, ele tem professores que são civis e eles têm professores que são militares, né? Eu sou um professor militar, então eu sou um militar do Exército Brasileiro que tem como missão, né, dar aulas de matemática. Aqui em casa nós somos uma família de militares, né? Minha esposa também é professora de matemática no Olha só. Colégio Militar de Belo Horizonte. A gente é da mesma turma de faculdade e nós temos dois filhinhos, o Antônio, de 4 anos, e o Joaquim, de 7 meses. Eu sou formado pela Universidade Federal de São João del Rei, é uma universidade do interior de Minas Gerais, né, da gloriosa São João del Rei, e atualmente faço doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, que fica literalmente do lado da minha casa e do lado do meu trabalho. Ah, coisa boa. Eu aqui moro do lado, eu estudei na Federal de Santa Catarina, e também fica do lado de casa. Não tem coisa melhor, né? Poder ir Nossa, andando então, pro lugar é top. é Meu muito. trabalho não fica tão perto, mas, né, quando eu morava em Balneário, eu era auditor lá, eu ia andando pro trabalho, dava 2 minutos.
Eu Agora acho tem que que pegar o carro, mas tá pertinho. principalmente para quem mora em cidade grande, né? Morar do lado do trabalho é qualidade de vida. E economia, né? É economia, exatamente. É, Também e isso é bom. economia também. Só de estacionamento eu pago mais de R$ 400 por mês. Não é fácil, não. Não é Jesus, barato, não. Nossa Senhora. Isso aí Beleza. dá uma engordada no aporte, pô. Exatamente. E, Paulo, tu é do Exército aí, ou funcionário público há quanto tempo, cara? 5 anos, tá? Tô 5 anos aqui no colégio, né? O, aqui no Colégio Militar de Belo Horizonte, 5 anos. E antes disso eu fiz alguns processos seletivos, alguns concursos para a carreira de professor, né? E deu certo aqui no colégio, mas, né, não pretendo parar, né? Aham. Pretendo continuar aí na luta, né? Pretendo continuar nessa carreira de professor aí e de matemática. Vamos ver o que o destino vai proporcionar para E gente daqui a se pouco. Deus quiser, aí de educação financeira. Não dá para ficar segurando aí uma coisa que com certeza tu tem, né, uma facilidade, porque a matemática ajuda muito, né? Acho que né, tu deve ter percebido isso. Muita gente tem dificuldade de fazer as relações e tu já foi sabendo muito rápido os indicadores, como eles se relacionam um com o outro, e isso facilita muito a interpretação de cada caso, né? Mas isso Ajuda aí a gente muito. vai ver depois, quando for apresentar os dois cases aí, Eu tá? tô vendo aqui que já tem gente, tem aluno meu que entrou, a Bárbara já comentou aí. Já tiveram É, 3 comentários de alunos que eu vi aí, o pessoal te sim, elogiando tem muito, cara. o João que trabalha comigo lá no colégio. O, assim, é interessante que esse ano eu estou dando aula para o terceiro ano e, cara, o tanto que esses meninos estão interessados em saber de investimento, estão interessados em conhecer sobre esse mundo. E a gente precisa levar a educação financeira para o Brasil. Existe uma estratégia, inclusive do Banco Central, né? A Estratégia Nacional de Educação Financeira, que, de certa forma, pode contribuir para a melhoria da nossa economia, da nossa vida, porque quando a gente tem educação financeira, quando a gente aprende a poupar e a investir, a gente contribui com o Brasil. Então, né, futuramente, assim que o doutorado me permitir um pouco, eu pretendo me dedicar a essa parte também de levar a educação financeira, principalmente para os jovens, para o público adolescente, né, para eles terem a oportunidade de aproveitar o melhor, o ativo mais precioso que eles têm, que é o tempo. Né? Uhum. Você, acho que na primeira aula do curso você já fala isso, né? Que o tempo ele é muito importante para quem investe e se a gente tem paciência, se a gente tem paciência com o tempo, a gente é muito recompensado no final. E assim, a juventude, os nossos jovens, os nossos adolescentes tem esse ativo principal, então vamos potencializar, vamos explorar. Daqui a pouco eu estou entrando nesse meio aí, se der tudo certo. Com certeza vai entrar e com certeza vai se dar bem nesse meio, que é difícil no começo, mas depois que deslancha, assim, e principalmente quando a pessoa tem, né, tem domínio do assunto como tu já tem e como tu vai ter ainda mais, né, se continuar estudando, vai dar tudo certo. E, cara, no que eu puder te ajudar, já te falei, né? A gente já se relaciona muito além da comunidade aí e espero manter isso aí para sempre, se Deus quiser, tá? Também. E outra coisa que tu tinhas falado, cara, que eu não podia concordar mais com tudo que tu falou, né? Um dos indicadores, tem um cara que é muito bom, que é o Luiz Stuhlberger. Ele é gestor de fundo multimercado. E quando ele faz apresentações aí para falar sobre a situação macro do Brasil, ele sempre usa um indicador de poupança como, né, para comparar com outros países, como um indicador de desenvolvimento mesmo do país. Porque quanto mais uma população poupa, significa que ela é mais educada financeiramente. Sim? Então, o eco tá vindo daqui ou tá daí, Paulo? Tu consegue? Cara, eu não sei. Talvez seja daqui. Melhorou? Deixa eu ver, vamos ver. Teste, teste, teste. Tá vindo um pouquinho, não sei. Tá próximo da parede? Não, estava perto do Não? computador. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Será que é Nossa, isso? Mas eu não acho tá que... muito não, tá tranquilo. Tá Agora, tranquilo? agora Pode deixar melhorou. então? Deixa, tá bom. Ó, agora não tem mais nada, fechou. E, Paulo,
vamos seguir aqui. Como é que tu conhecesse esse mundo aí de finanças e o mundo dos investimentos, cara? Então, é interessante porque desde criança eu sempre me interessei muito por essa parte de investimento, por essa parte de finanças, sempre acompanhei muito nos jornais. Agora fez 20 anos do 11 de setembro, nesse mês, e eu estava até pensando nisso. O pessoal estava perguntando onde é que você estava no dia 11 de setembro de 2001. Eu estava em frente à televisão vendo como é que era o comportamento da bolsa, como é que estava o comportamento da bolsa de valores com 11 anos de idade. Então, sempre me interessei muito, né? Depois eu comecei a procurar muito por conta própria na internet. Então, eu sempre me interessei por essas questões, né, de finanças, de investimentos e tudo mais, apesar de achar que eu entrei um pouco tarde, né, no mercado financeiro. Só que é um tarde que, se eu não fosse entrar na hora que eu entrei, eu com certeza iria comer mais mosca que eu já havia comido. Então, não adianta chorar o leite derramado, né? Eu entrei, acho que eu entrei um pouco tarde, mas é o mais cedo que eu podia ter entrado. Eu comecei a investir seriamente, né? Esse ano, no começo desse ano, quando o Joaquim nasceu. O Joaquim é o meu filho mais novo de 7 meses. Aí, quando ele nasceu, parece que caiu uma ficha, cara. Tipo assim, e agora? Eu tenho que deixar alguma coisa para esses meninos, tenho que fazer alguma coisa por eles. Eu e a minha esposa, a gente conversando, né? E como eu sempre fui muito ligado nisso, a gente combinou que eu ia ficar por conta dessa parte de investimentos aqui em casa. E outra coisa também que eu nunca pretendi plenamente é depender apenas da minha fonte de renda vinda do meu emprego. Eu não quero ter uma fonte de renda única, e para isso a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente, investir, né? Investir de preferência em ações, porque o meu foco desde o começo do ano tem sido o longo prazo e principalmente tem sido a independência financeira. Porque eu penso que não deve ser muito massa se acordar assim e falar assim, o dinheiro está trabalhando para mim. Eu tenho uma fonte aqui, não preciso depender de INSS, não preciso depender de nenhum tipo de aposentadoria. Eu fiz o meu caminho. Então foi basicamente isso que me motivou a começar a investir. Eu conheci muito cedo, né? Mas comecei um pouco tarde, mas não me arrependo disso, não. Eu acho que eu estaria arrependido se eu não tivesse começado ainda. Mas não depende do ponto de vista. A gente sempre acha, né? As pessoas sempre acham que começaram tarde, mas, né? Eu comecei muito cedo, mas não adianta muito começar muito cedo adianta pelo aprendizado, né? Claro que me ajudou muito nisso. Mas quando a pessoa é muito nova, ela não ganha tanto dinheiro assim, né? Para poder economizar, sei lá, 500, R$ 1.000 por mês ou mais, dependendo de cada um, né? Tem aporte que para algumas pessoas é muito, para outras pessoas é pouco, né? Depende de onde a Sim. gente quer chegar, mas no meu caso, eu não preciso de. Eu quero mesmo a mesma coisa que tu, na verdade, né? Eu não quero ter um iate, eu não quero ter nada muito. Se isso acontecer na minha vida, né? Um iate, na verdade, eu nunca vou ter, porque eu acho barco, essas coisas assim, um pouco de gasto demais, pelo que eu observo, né? Dizem que o cara que é dono de barco, ele tem duas alegrias, né? Uma é quando compra e a outra é quando Outra vende coisa o barco. vende. Exatamente. Então, eu só quero poder, cara, ter a minha casa, a minha família, o meu carro e ter essa independência aí que tu falou, porque a pessoa se sentir segura financeiramente é muito importante, né? Para ter qualidade de vida. Para mim é isso. E, cara, no 11 de setembro eu também lembro onde eu estava. Eu lembro que foi uma loucura aquele dia. E, inclusive, né, eu até botei nos stories esse dia que tem uma série no Netflix muito legal, cara, que é o Ponto da Virada, The Tipping Point, que fala sobre, é um documentário sobre o 11 de setembro. Se tu gosta desse negócio, cara, vale bastante a pena. Porque os caras negociaram na bolsa, tu sabia, né? Eles fizeram uma operação de venda antes do crash, antes do avião bater, já tinha operação com derivativos, uma operação de venda apostando na queda na bolsa dos Estados Unidos. Os O caras que era, lavaram o a que era égua. iminente, né? Para quem sabia, para quem tinha essa informação privilegiada, Imagina?
Tem um filme também, acho que é o Sequestro do Metrô 123, que tem a ver com isso também. Não sei se você já viu. Tem, já vi, já vi. Acho que é Pelo o John título assim, Travolta. eu tô lembrando pelo caso do metrô. Eu lembro disso aí. Acho que eu vi no cinema até esse filme, cara. É bem legal mesmo esse filme. Sim, e aí ele mostra esse lado do filme, né? Do cara que era um operador da Bolsa lá dos Estados Unidos. E aí, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas fica aí como dica de filme relacionado a investimento. Aham. Porque eles acabam descobrindo quem é o cara, porque eles veem pela bolsa quem operou, alguma coisa assim. Eu não sei se foi isso nesse filme. Não, Ou só. foi basicamente o que você disse aí do pessoal do 11 de setembro, só que enquanto ele sequestrava o metrô, ele estava operando no notebook dele lá para ele maximizar os ganhos dele. Sim, tava vendendo. Beleza. Exatamente. Paulo, vamos agora então. Em qual foi o teu primeiro investimento? Depois de conhecer esse mundo aí, qual foi o teu primeiro passo? Calma, Como antes é que de foi? conhecer esse mundo, como bom brasileiro, o meu primeiro investimento foi poupança, né, Vitor? Como bom brasileiro que não conhece muito de investimento, que não tem uma educação financeira muito sólida, foi poupança. Meu gerente até chegou a me oferecer um título de capitalização certa vez, meu gerente lá do banco, mas felizmente, quando ele me ofereceu o título de capitalização, eu já estava mais antenado desse mundo de investimentos aí, então pulei fora, não quis não. Mas com relação aos investimentos, né, além da poupança, eu comecei na renda variável, né? Daqui a pouco eu vou, se você quiser, depois eu explico um pouco como é que estão concentrados os investimentos aqui da minha família, mas focando na renda variável, eu comecei a investir e como a grande maioria das pessoas que começa na Bolsa de Valores de uma maneira muito, não sei se é superficial, mas de uma maneira muito incipiente. As minhas primeiras 3 ações, eu estava até consultando aqui meu relatório no Status Invest aqui. Minhas três primeiras ações foram Domo, Energia, Magalu e Cielo. Né? Então, quer dizer, eu comecei bem, eu comecei no caminho certo para ter dor de cabeça no futuro. Eu comecei muito mal nesse sentido, porque o meu entendimento de bolsa era que se eu comprasse por R$19 um papel e vendesse a R$19,10, eu tinha 10 centavos de lucro e vamos que vamos, né? Tá ótimo. Então, eu não me adaptei muito a esse estilo de operar na bolsa, não me sentia confortável. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu que mora na Alemanha. Ele é brasileiro, ele mora na Alemanha e a gente estudou junto lá em São João del Rei quando eu estava na graduação. E aí ele começou a me dar uns toques. Pô, né, investe no setor de energia, é um setor que é perene, você sabe que é um setor que não vai... Todo mundo precisa de consumir energia elétrica, saneamento, mesma coisa. Começou a me dar uns toques, daí eu comecei a mudar um pouco o meu foco. Apesar disso, né, apesar dele ter me dado essa dica, de a gente, né, sempre manter conversa, e eu fiquei pedindo alguns conselhos para ele, eu senti ainda que eu precisava conhecer um pouco mais, né? Eu precisava conhecer, por exemplo, dentro do setor elétrico, quais eram as melhores empresas para eu investir. Então, assim, aí eu trocava ideia com ele, conversava muito com ele, mas sentia que eu precisava, eu mesmo, ter condições de argumentar com ele, de também contribuir para a gente crescer junto. Então, eu senti que eu precisava conhecer mais. A partir daí, eu comecei a buscar mais conhecimento na internet. Entendi. E aí acabou, graças a Deus, me conhecendo aí, cara. Que beleza. E tu lembra como é que tu me conheceu? Como é que chegasse até o meu perfil? Se foi pelo meu perfil ou se foi por outro canal? Foi no Instagram, com certeza. Eu não lembro quais empresas, né, que eu vi, mas eu vi alguns posts seus de algumas empresas, né, explicando quais eram os principais indicadores, quanto que eu precisava ter investido nelas para receber R$1.000 de dividendos, por exemplo, fazendo algumas análises, explicando um pouco melhor alguns pontos das empresas, e aí eu comecei a ver, falei, pô, o Vitor faz um trabalho sério.
E aí, cara, eu comecei a te encher o saco. Não sei se você lembra, mas antes de entrar para a comunidade, eu acho que eu te mandava mensagem no Instagram todo dia, lá naquele negocinho lá de mensagem, né? Sei. Respondia os stories, mandava dúvida, e eu acho que aí comecei a te encher o saco. Eu falei, não, vou Aham. começar a, a tentar extrair o máximo de conhecimento que o Vitor pode me passar, né? Então, foi assim que eu acho que eu comecei, e daí aos poucos eu fui vendo que o trabalho era sério, que o seu trabalho era fundamentado, tinha um propósito, e aí eu senti confiança. Falei, não, vou seguir esse cara aí, mais de perto. E comecei. Ah, que bom, cara. Eu pergunto porque é interessante saber o que motivou a pessoa a vir conhecer, né, a interagir e tal. Para o meu projeto é importante, né? Porque Sim. a internet é grande, então a pessoa tende às vezes, achar que tem que falar com todo mundo, quando na verdade a galera que vem até mim, existe uma linha mais ou menos que todo mundo passa, sabe? A parte da segurança, de querer escolher as melhores ações, Uhum. né? Então tudo isso ajuda também até para oferecer até um melhor conteúdo e um melhor serviço depois, beleza? Certeza. Mas cara, Cielo, tu falou da Cielo, né? Deixa eu ver como é que tá a Cielo hoje, cara. Cara, Domo Energia, você sabe o que é Domo Energia ou não? Doma Energia foi algum IPO, né? Era a empresa do Ike Batista. Ah, Domo? É, Ah, Doma de petróleo. Mas tem alguma coisa a ver com a OGX, não? ela era do grupo do Ike Batista, não era da OGX, não. Mas aí ela entrou numa fase de recuperação judicial, aí ela fez aquele negócio, o contrato de desmembramento de ações Desdobramento. Não, o contrato Implit. de. Hã? Implit. Isso, Implit. aí ela fez isso, aí, Agrupamento. Agrupamento. isso, Agrupamento. agrupamento de ações, daí ela reestruturou, mudou o nome, mas, cara, é uma empresa que aí eu comecei a pensar assim, pô, ela tá valendo 5 centavos, então eu posso comprar um lote grande com pouco dinheiro, daí ela valoriza muito. Cara, era Cara, assim, é era a bem fórmula assim. certa para o É. fracasso. A época que eu trabalhava na mesa era a época que as empresas do Ike estavam em altíssima, né? E eu vi bastante gente perder dinheiro, porque ela chegou a valer quase R$ 20. E, cara, o PVP dela era absurdo, era uma empresa que não dava lucro, né? Que, tipo, vários especialistas davam. Era uma coisa. Tem coisas na bolsa, e até o próprio Warren Buffett tem uma frase que fala sobre isso, que se tu sabe evitar erros catastróficos, o teu caminho na bolsa já vai ser bem mais fácil. Então, se Sim, tu sim. selecionar tudo com base, né, em indicadores com segurança, verificar os indicadores, porque às vezes eles enganam também, né? Mas tu souber verificar esses indicadores e investir com uma margem de segurança em todas as empresas, cara, teu caminho tem tudo para ser no longo prazo vencedor. Mas essas pegadinhas é que às vezes separam uma pessoa que é total, que não sabe de nada na bolsa e investe, por exemplo, em um ETF, um fundo de índice como o BOVA 11, e o cara que sabe um pouquinho e começa a achar que tem alguma grande sacada, né? O cara que às vezes, eu falo por mim mesmo, né? Eu, quando investi lá com 19 anos, também a primeira coisa que eu queria saber era de trade. Sim. O primeiro livro que eu comprei foi do Alexander Elder, de trade. Ele era o cara para falar de trade. E graças a Deus que ele era um cara bem humilde, que também existe, né? O trade. Se o cara realmente vai se especializar nisso e vai trabalhar numa tesouraria de banco ou numa corretora, ele é importante, né? Tu mexer com liquidez e tal. Quando é muito volume, o trade vale a pena, né? Mas para o pequeno investidor, nunca vale a pena. Essa que é a verdade. É E aí complicado. ele falava no início, ó, se tu não vai seguir carreira e tal, a filosofia certa é a desse cara aqui. E aí ele falou do Buffett, do Graham e do Peter Lynch. Daí eu já fui lá e já comprei os livros do... Nem continuei lendo de trade, porque eu acreditei nele, né? Tem cara que fala para ti de um jeito que tu, na hora, já vira a chave, né? Foi o caso Sim. lá, graças a Deus. E aí eu conheci essa metodologia que, pô, mudou completamente, porque antes eu ficava lá ansioso, né? Sinceramente, era uma porcaria, porque eu estudava, eu fazia estágio, desde que eu comecei a faculdade eu já trabalhava, eu fazia estágio, né? E eu ficava lá ansioso Fica lá sem olhando a house evoluir. broker lá, igual, né, achando que aquilo ali vai virar alguma hora e tal. Aí aquilo, na verdade, está atrapalhando a nossa produtividade no Aham. trabalho. E é no trabalho que a gente tem que focar, porque é o trabalho que vai gerar renda para a gente poder investir.
os investimentos, né? Quando a gente investe, eu entendo que a gente está garantindo o nosso futuro, mas o que gera riqueza para a gente, é, o que gera caixa para a gente poder investir é o trabalho. Então é lá que a gente, que não está na mesa de operações, que tem uma profissão, que tem que lutar pelo pão de cada dia, tem que batalhar. Total, não poderia concordar mais. E também, né, pelo fato da segurança, né, cara? De tu poder saber onde tu tá botando o dinheiro, porque se o cara começa a ir para esse lado de trade, ele busca sempre aquilo que tá mais na boca do povo, que tá mais volátil, ele quer acertar a grande tacada. E o que aconteceu foi que essas empresas aí, né, eu não terminei a história da OGX ali, chegou a valer quase R$ 20 e, né, além da OGX tinha outras empresas, tinha a de mineração, que era a MMXM, tinha várias outras. E todas elas estavam bem valorizadas no mercado. Todo o conglomerado do Ike, ele valia assim, valia muitos bilhões, mais de 100 bilhões, todo o conglomerado. E o Ike tinha uma participação absurda em todos eles, muito grande. Como é agora o caso da Traders Club, né? A gente está falando de trade, que foi um novo IPO aí, de um cara que já foi, inclusive, até condenado pela CVM, mas atraiu muita gente para esse IPO, porque né, esses caras conseguem, o trade tem uma manada muito grande, e, de novo, eu acredito que vai ter muita gente que vai se decepcionar com esse negócio. Mas o Ike Batista naquela época, cara, foi interessante porque a gente trabalhava com a Bloomberg Internacional rodando na tela, né? Lá quando eu trabalhava na gestora. E o Ike foi chamado uma vez para dar uma entrevista para a mulher da Bloomberg. E ele na época ele era o nono mais rico do mundo. E aí, né? Ele tinha um crescimento meteórico. Mostrou os gráficos lá, né? A TV dos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa. Ela sabe apresentar as coisas de uma forma mais Dinâmica, espetacular, digamos assim. é. Isso. E aí, pô, mostrava de certo way que viu aquela apresentação, pensou, cara, agora eu vou estourar. E falou que não sabia se ia passar o Carlos Slim, que era o cara mais rico do mundo, pela direita ou pela esquerda. Ele só sabia que em tantos anos ele queria ser o cara mais rico do mundo. Né? Então, logo ali já dava para ver também que, né, isso não é uma coisa que um gestor que fala, né? Não é uma coisa que um líder que realmente consegue envolver a equipe para dar resultado falaria, né? Não é o que o Warren Buffett falaria, né? Acho que uma característica boa de um líder é a humildade para começo de conversa, né? Então, e é a mesma coisa, eu falo isso porque é a mesma coisa que eu observo nesse caso da Traders Club. Existe esse mesmo problema de base, de principiológico, eu diria. Tá? Mas, só cara, a título de conhecimento aí, a Domo é a antiga OGX, é isso mesmo. Ah, é isso aí mesmo? Ó, e o Hector Marques, você acha que compensa comprar ações da Magazine Luiza, professor Paulo? Ó, deve ser teu aluno aí. Ele é meu aluno aí aqui do colégio. Ó, eu não compraria. Ela tem um PVP altíssimo, preço sobre valor patrimonial altíssimo, e eu acho que no setor da Magazine Luiza há outras opções muito que a gente paga muito mais barato por outras opções tão boas quanto, né? Eu não estou dizendo que a Magazine Luiza é uma empresa ruim, mas o setor dela, para começar, na minha visão, é um setor muito complicado de margens apertadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a empresa não der um determinado lucro, se a empresa não apresentar resultados bons durante um determinado trimestre, muito facilmente ela vai dar prejuízo. Então, o setor da Magazine Luiza não é um setor que me atrai, eu, investidor de longo prazo, que tenho o foco na independência financeira e que monta uma carteira previdenciária, vamos dizer assim. Então, eu não compraria Magazine Luiza nesse preço que está, de jeito nenhum. Por mais que ela tenha dado uma baixada agora no preço e tudo mais, mas ainda assim, para mim, ela continua cara. Não poderia concordar mais, em gênero, número e grau. Também tem essa mesma visão aí. E, Paulo, como é que estão os teus investimentos agora, cara? Tanto em porcentagem de classe de ativo, né? Entre renda fixa, FIIs e ações, quanto em posições aí, se tu se sentir à vontade aí para falar também. Bom, meus investimentos, atualmente, eu divido da seguinte forma. Quando eu digo eu tô dizendo
eu cuido dos investimentos daqui de casa, da minha família, né? A minha esposa, ela delega essa função para mim e confia plenamente no que eu estou fazendo. Então, a responsabilidade é grande. Então, o que eu faço? Eu invisto em alguma coisa de renda fixa, né? O Tesouro Direto, CDBs, essas coisas, para alguns planos familiares de curto e médio prazo, né? Por exemplo, férias. A gente, né, tem que tirar férias todo ano, a gente quer descansar um pouco do trabalho, então coloco na renda fixa, trocar o carro, dar manutenção do carro, IPVA, essas coisas todas, né? Renda fixa, são gastos que são previstos, a gente não pode brincar com esse dinheiro. E quando eu digo brincar, não é que eu estou brincando com dinheiro de ações, não, é que a volatilidade, né, do mercado de ações, do mercado de FIIs é maior que a volatilidade dos investimentos em renda fixa. Então, para os planos familiares de curto e médio prazo, renda fixa, assim como reserva de emergência. Eu tenho uma pequena parte concentrada em FII, em fundos imobiliários, e aí os meus fundos imobiliários, eles têm um caráter pedagógico para os meus filhos, né? Quando eu já converso um pouco com o Antônio eu já converso um pouco com o Antônio sobre educação financeira, falo um pouco, né, do basicão com ele, mas os FIIs, eles servem, principalmente FII de shopping, por exemplo, né? É muito didático, é muito pedagógico, porque o menino entra no shopping e fala assim, olha, você tem uma cota desse lugar aqui, um pedacinho dele é seu, e aí ele vai começando a entender que, por exemplo, se tiver, quanto menos lojas abertas, menos lucro ele vai ter, né? Menos aluguel ele vai receber. Então, o FII ele tem esse caráter didático, esse caráter pedagógico. Então, pensando no futuro das crianças, tem uma parte em FII. Eu tenho uma parte também em ETF. Eu gosto do ETF porque eu não tenho a humildade de reconhecer, assim como você mesmo já diz, né, Vitor? De que, pô, a gente não consegue estudar tudo nesse tempo que eu estou investindo. Então, dos setores que eu não tive tempo de estudar, os setores que eu não conheço, né? Eu invisto nos ETFs, coloco lá meu dinheiro no ETF, ele está acompanhando lá um determinado benchmark, ele está acompanhando uma determinada, um determinado, como é que fala? Índice. Um Benchmark, tá determinado certo? índice, ele tem um norte lá para acompanhar, e assim, bom, o meu dinheiro não está parado, né? O propósito dele está sendo feito. Enquanto isso, eu vou estudando setores que eu ainda não domino e vou me aperfeiçoando. Agora, a maior parte dos meus investimentos eles se concentram nas ações, né? Com foco no longo prazo, com foco em colher os frutos no futuro. Esses meus investimentos em ações, eu só coloco em empresas, hoje em dia, né? Eu coloco empresas que eu já estudei, que eu já conheço o case, né? De todas as empresas nas quais eu invisto, eu tenho um pouco de conhecimento, eu sei por que eu coloquei, que eu iniciei alguma posição ali. E dentro dos meus investimentos em ações, né, a minha carteira ela está dividida em dois segmentos, vamos dizer assim. Eu tenho papéis que me geram dividendos, porque eu acho que o fator psicológico do dividendo é muito legal. Quando a gente começa a investir, eu acho que a gente não tem que preocupar em receber os dividendos na nossa conta, até porque, por exemplo, o ETF ele faz esse papel. Ele recebe dividendos e o ETF reinveste o dividendo dentro dele mesmo, né? Mas o papel psicológico de ver o dividendo pingando na conta é muito legal. Dá uma sensação de que todo o trabalho está valendo a pena. Então, eu tenho papéis que me geram dividendos, de empresas sólidas, de setores perenes, e que eu tenho confiança de que no longo prazo aquela empresa lá, se ela não perder o fundamento dela, ela vai me gerar bons frutos. E também tem uma parte nas empresas de crescimento, né, que são empresas que não pagam dividendos tão frequentes ou tão altos, mas elas pegam o lucro que elas têm e reinvestem na própria companhia para valorizar o papel, para valorizar a ação. Agora, com essa reforma tributária batendo na porta, essas empresas de crescimento, eu acho que elas tendem a ser mais atrativas, né? Porque o reinvestimento não é tributado como a proposta está quanto a proposta de dividendos. E eu acho que, não sei se é o Warren Buffett que fala, eu acho que isso aí você vai saber melhor que eu, que você é o cara das frases, né? Você sabe, você acha que você decorou todos os livros que você já leu.
toda empresa de crescimento tende a ser uma empresa de dividendos no futuro. Então, acho que pensando nisso também, eu invisto em algumas empresas que eu chamo de crescimento, que eu gosto. Uhum. E falando de frase, não é do Warren Buffett, mas tem um cara que dizem que é o Warren Buffett brasileiro, que não é o Barsi, que é o Dório Ferman. Ele é um gestor famoso, ele é do Nordeste, um cara também fantástico, bem humilde, e ele fala, ó, a empresa vale aquilo que ela rende hoje ou aquilo que ela vai render no futuro, não tem conversa. A empresa de crescimento pode não estar rendendo tanto hoje, mas mesmo assim é uma empresa de valor. Se ela consegue dar um crescimento alto, é que um dia ela vai ter crescido tanto que ela vai dar uma renda alta. Exatamente. Né? A base, na verdade, a gente classifica entre coisas diferentes. A gente às vezes fala até fundos, né? Se tu vai ver a classificação de fundos de ações, alguns botam fundo de ações, BB, ações, valor. E aí é um fundo mais concentrado em ações de dividendos. Não deveria ser assim, né? Eu entendo que seja, tá? Algumas coisas não fazem tanto sentido mesmo, mas valor é valor, não importa se é crescimento, não importa se é turnaround, não importa se é dividendos, o que importa é o retorno pelo risco que tu está tomando. Basicamente, é isso aí. E E, é atrás disso que a gente está em busca, né? claro, de rentabilidade com segurança, né? Exatamente. Beleza? Paulo, então agora, cara, até porque a gente vai ter que, né, vamos falar das small caps aí, acredito que tenha pessoas interessadas. Queria que tu apresentasse aí, cara, a tese da Lopes Brasil, que foi a small cap que tu apresentou para mim já, a gente conversou sobre ela e eu achei interessantíssima. Então, se tu puder aí apresentar um pouco sobre o case da empresa, falar sobre os indicadores dela, e se puder explicar também, né, sobre os indicadores, cada um deles, se tu ficar à vontade aí, por favor, cara. Deixa comigo. Então, antes de falar da Lopes Brasil, deixa eu explicar como é que eu achei a Lopes Brasil. E aí eu achei outra também que eu tinha te dito, né? Que a gente estava conversando, que eu queria comentar também, se der tempo na live, né? No curso, acho que você faz isso também na semana de vez de dividendos, né? Você ensina o ranking Sena. O que eu fiz? Né? Eu estava em busca, quando eu comecei a... Opa, não sei se foi para mim ou para o Paulo. Alguém pode confirmar para mim aí nos comentários? Agora voltou. Eu tinha caído? Ou tu? Eu não sei, não sei. Mas aí, filme, tinhas falado tinhas feito os filtros, né? Então, Pode. você faz, né, com a gente o ranking Sena, apresenta para a gente e tudo mais. E aí eu peguei o ranking Sena e eu fiz algumas adaptações nele para o meu objetivo, que era procurar empresas de crescimento. O que eu fiz? Empresas de crescimento são as small caps. E, no meu entendimento, small cap é a empresa que tem um valor de mercado menor que 6 bilhões e meio. Então, eu filtrei todas as empresas que valiam 6 bilhões e meio de reais ou menos listadas na B3, né? E aí eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer. Peguei essas empresas, né? Selecionei elas. Depois disso, eu excluí todas as empresas que tinham o PL e o PVP negativos. Daqui a pouco eu explico o que é o PL e o PVP, porque são empresas que estão dando prejuízo ou que não têm valor patrimonial, enfim. E aí isso tudo se torna especulação no melhor termo que o Graham usa, né? Especular é diferente de investir. Com essas empresas, depois dessas duas coisas que eu fiz, eu filtrei as empresas que valem 6 bilhões e meio ou menos e excluí todas que têm PL e PVP negativo, eu apliquei o ranking Sena nelas. Daí eu tive lá a listagem delas. Depois que eu apliquei o ranking Sena, o critério que eu utilizei foi o seguinte, eu peguei um outro indicador que é a dívida líquida... Quer ver? Sobre EBITDA, sobre Não, é a patrimônio. dívida líquida sobre patrimônio. E aí eu comecei a selecionar por lá. As empresas que têm esse indicador negativo significa que elas não têm dívida, que elas têm dinheiro em caixa. E as empresas de crescimento, como algumas crescem fazendo aquisições, e foi por aí que eu fui, né? Então eu comecei a ver todas as empresas que tinham a dívida líquida sobre o patrimônio líquido negativo, e aí eu fiz a adaptação do ranking Sena e fiz o ranking Paulo.
Se o Eita, Anderson estiver na tem que live, botar ele o vai vibrar. sobrenome, o teu sobrenome é em comum, cara. Paulo É tem ranking muito. a Pipe, né? Ranking a Pipe, isso. É, se o Anderson estiver na live, ele vai vibrar. Mas então, só que aí o que eu fiz, né? Como professor de matemática, eu atribuí a esse indicador dívida líquida sobre patrimônio um peso 5. Porque senão o peso que ela teria comparado ao ranking Sena, ao seu ranking, seria muito pequeno. E aí, nessa brincadeira que eu fiz aí, eu achei a Lopes Brasil. Ela, na época, foi a terceira empresa do meu ranking, quarta empresa do meu ranking. E aí eu comecei a estudar o case dela. Né? O que que aí eu peguei, entrei no site das relações com investidores da Lopes Brasil e comecei a entender um pouco a proposta dela. Na verdade, eu fui pegando, eu peguei a primeira, peguei a segunda, peguei a terceira. Quando eu cheguei na Lopes Brasil, o case dela me interessou. Por quê? Ela é uma empresa que trabalha com intermediação imobiliária. Existem no setor imobiliário, existem três tipos de empresas. Existem as construtoras, existem as incorporadoras e existem as intermediárias. As construtoras constroem. As intermediárias pegam o que as construtoras construíram e vendem. E as incorporadoras, elas fazem as duas coisas. A Lopes Brasil, ela é uma intermediária. Com a chegada desses sites aí, né, Quinta Andar, Zap Imóveis, essas coisas todas, esse modelo de negócio da Lopes Brasil foi ficando muito obsoleto, ele foi ficando ultrapassado. E em 2015, ela teve um ano muito bom. Em 2016 ou 2015 já foi péssimo, não sei. Ela começou a ficar muito ruim. Ela valia R$ 40 o papel da Lopes Brasil nessa época. E o Eu papel tô caiu escutando para... tudo, tá, Paulo? Desculpa só interrompendo. Eu tô escutando tudo aqui. Eu tô vendo aqui exatamente quanto tá falando. Tô vendo aqui. Só para relembrar Tranquilo. melhor do que isso. Mas vai Não, falando tranquilo. aí, tá show de bola, cara. E aí a empresa valia R$ 40 nessa época e depois ela caiu para menos de 4. Hoje em dia ela está perto de 3. Quer dizer, ela foi lá para baixo, né? E aí eu comecei a entender. Mesmo assim, eu comecei a pesquisar e não tem outro jeito. É pegar a empresa e estudar para a gente ver se é uma empresa boa, né? Não adianta, a gente não deve nunca comprar uma indicação. Então, entra no site de Relações com Investidores, pesquisa tudo mais. E aí eu comecei a verificar que em 2020, nessa época que ela começou a perder espaço por causa desses sites, ela lançou um produto em parceria com o Itaú chamado Crédito Pronto. Esse Crédito Pronto começou pequenininho e aí, com o passar do tempo, o Crédito Pronto ele foi tomando uma proporção maior na receita da empresa, porque o modelo de negócio da intermediação estava caindo. De modo que em 2020, o Crédito Pronto ele começou a ter uma participação muito grande e ele começou, ele até 2020 ele apresentou resultados muito, muito altos, né? Ele apresentou crescimentos muito altos. Entre 2015 e 2020, a empresa estava dando prejuízo. Em 2020, isso começou a mudar. Ela começou a apresentar resultados satisfatórios. Ela começou a sair do prejuízo. Ela começou a apresentar resultados positivos. E aí, mais ou menos em julho, eu percebi isso aí, julho, junho, um negócio assim. Eu comecei a perceber que o resultado, quando ela divulgou o resultado do segundo trimestre agora de 2021, ela começou a apresentar resultados excelentes. Eu até peguei aqui o site dela, né, o release de resultados dela. Ela apresentou um lucro um lucro antes dos impostos, né, de um aumento de lucro de 729%. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, aí tá um negócio bacana. Eu sei que esse modelo do crédito pronto, né, ela tem que dividir o lucro com o Itaú, mas ainda assim ela estava dando lucro. E além disso, como ela já tinha perdido, né, caiu para baixo de R$ 4, ela já tinha perdido muito valor, né, o papel dela já tinha perdido muito valor. Eu pensei assim, acho que vale a pena investir na Lopes Brasil, porque se eu perder, eu vou perder pouco. Mas se eu ganhar, vai ser sucesso total. Então, eu me senti muito seguro, estou aberto a esse risco. Eu sei que, por exemplo, com essa inflação que está aí agora, com a inflação do jeito que está,
com a taxa Selic aumentando e tudo mais, né, a procura por imóveis tem diminuído, então a ação está sofrendo um pouco. Ela está valendo cerca de 3,10 atualmente, mas eu estou muito tranquilo, assim, porque quando a gente investe no longo prazo, pensando em 2, 5, 10 anos. Então, Não, comecei e pegou uma variação agora que não tem. É o que eu falei até nas chamadas, eu chamei a atenção para esse ponto. A small cap, ela é mais volátil tanto para cima quanto para baixo. No longo prazo, quanto menor é a empresa, né? Se tu for pegar estatisticamente lá nos Estados Unidos, que tem a base bem grande, né? As small caps de valor foram as que mais deram retorno no longo prazo. Se tivesse um índice, né? Lá existe um índice de small caps, só small caps de valor, small caps baratas, no longo prazo são elas que rendem mais, tá? Na média, né? Vai ter casos e casos ali dentro. Sim, e o E a resultado Lopes do segundo Brasil, trimestre dela, Vitor, foi tão bom que até essa parte de intermediação imobiliária cresceu e cresceu bem, cresceu mais de 70% aí no segundo trimestre de 2021. Então eu pensei nisso, né? Eu peguei uma empresa, enxerguei um potencial de crescimento nela, vi que se eu perder, eu não vou perder muito, mas se eu ganhar, vai ser um ganho bem significativo. E falei, vou investir, estou investindo aí, estou firme e forte, né? Vamos ver se vai dar. Se não der certo, faz parte de aprender, né? Ainda sim, variável é isso. claro, com certeza. E outra coisa que é legal nessa empresa aqui, ela tá com, né, o lucro operacional crescendo e o preço dela comparado ao EBITDA tá bem legal. E outra coisa que a gente viu junto na época, né, que eu não cheguei a voltar nela depois, mas naquela época eu baixei o relatório, a gente viu contigo, né? E, ela tem não é uma empresa que tem uma pegada de tecnologia, de inovação, né, de pegar o online também e crescer nesse meio, que é muito escalável. E no caso, tu falou que uma small cap é abaixo de 6,5 bi, né? Isso aí, né, não existe certo ou errado nisso. Small caps são empresas pequenas, dependendo do mercado, depende também da liquidez que a ação tem, ela pode ser considerada uma small cap ou não, tá? Uhum. Não existe ninguém martelou e disse, não, abaixo de 10 bi é small cap, abaixo de 5 bi é small cap. Então, só que essa aqui com certeza é uma small cap, eu diria até uma micro cap, que ela vale menos do que meio bilhão, ela vale só 454 milhões. Sim. Então, realmente, se tu acerta, uma jogada numa dessa e ela realmente consegue escalar esse novo modelo de negócio dela, ela pode realmente dar uma porrada no longo prazo. Sim, E e como ela tu entrar falou, nesse meio tecnológico, né, de site, de aplicativo, foi uma questão de sobrevivência para ela. Né? Se a gente entrar toda empresa que está listada na B3, ela, por obrigação, né, ela tem que manter um site de relações com investidores. Se a gente entrar no site de relações com investidores, a gente vai ter informações da empresa, né, como empresa, indicadores, resultados e tudo mais, mas ela tem um site comercial, e se a gente entrar no site comercial dela, a gente vai ver que é um site que funciona bem, um site bacana, só que ela concentra as atividades dela quase que majoritariamente em São Paulo. Isso aí é um negócio muito interessante de investir em ações também, porque eu não preciso morar em São Paulo, eu não preciso ser um usuário dos serviços dela para investir. Eu consigo acompanhar daqui de Minas, eu consigo estar informado de tudo que está acontecendo com a empresa. Então, assim, é muito legal. É muito legal. E, né, pegando uma frase do Barsi aí, eu prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que um grande dono de uma pequena empresa. é menos dor de cabeça e mais dinheiro na maioria das vezes, né, Com cara? certeza. Não lida com funcionário, não lida com um monte de pepino aí, que fornecedor, cliente e tal, que tu simplesmente delega, né? Faz Exatamente. dinheiro enquanto dorme mesmo, de verdade. E, ô Paulo, tu deu peso 5 voltando ali, que eu também tinha me chamado a atenção. Tu deu peso 5 agora falando sobre a filtragem, tu deu peso 5 para a dívida líquida sobre patrimônio e para os rankings de preço. Tu deu peso um. Sim, porque quando eu pego o resultado do ranking Sena, eu já estou pegando ali o quê? Eu já estou pegando as relações entre preço sobre lucro, entre preço sobre valor patrimonial e as relações, né, dessas coisas com ROI. O que é o preço sobre lucro? O preço sobre lucro é o que a gente pagaria para cada R$ 1 de lucro que a empresa dá. Então, por exemplo, o
PL da Lopes Brasil atualmente está em 23,68. Significa que para cada R$ 1 de lucro que a empresa dá, eu estou pagando 23,68. O preço sobre valor patrimonial da Lopes Brasil atualmente está em 2,46. Significa que para cada R$ 1 de patrimônio que a empresa possui, eu pago 2,46 para ser acionista dela. E o ROI dessa empresa é de 10,41%. E o ROI, né, que é o Return on Equity, ele mostra a capacidade da empresa de gerar lucro, né? É uma capacidade da empresa de administrar, de gerir os recursos e de agregar valor àquilo ali. É um ROI, acho que um ROI normal. Agora, o PL e o PVP delas são altos, mas eu acho que nas empresas de small cap, e principalmente no caso da Lopes Brasil, que apresentou esse período difícil, que está tentando sair dele, né? É normal a gente pegar PL alto e PVP alto. Embora, né, eu acho que não seja nada absurdamente alto, como, por exemplo, é o PVP da Magazine Luiza ou da Traders Club. Até acima de 3 já é um PVP assim que tem que ter uma justificativa muito boa para investir, eu diria, né? Mas até 3, e também, como tu bem falou, pelo fato de ser uma small cap com grande chance de valorização e também com uma probabilidade de escala maior que o normal, porque o digital dá muita escala, né? Se ela hoje trabalha em São Paulo, mas o modelo de negócio dela é online, é independente de, né? Não, ela não trabalha em São Paulo não, viu, Vitor? Ela tem 60% dos escritórios em São Paulo, mas ela tem escritório no Brasil inteiro. A receita dela dá para saber de quais estados vem mais? Pô, será isso aí eu vou... Dá para saber, mas eu não, esse dado eu não separei direitinho, não. É porque provavelmente... Provavelmente deve ser em São Paulo, mas mesmo dela, se não, vai escalar muito, né? É um modelo online que escala muito. Agora, o valor geral de vendas dela, né, que eles chamam de VGV, Isso. 50% está em São Paulo, 26% no Rio de Janeiro, 9% na região sul, 7% no centro-oeste, 6% no nordeste e 2% em outros lugares. Olha só. Então ela já tá penetrando nos mercados aí fora do foco dela, que se ela fosse uma empresa, uma construtora, por exemplo, esse processo de escala é muito mais complicado. Sim. A empresa, às vezes, quando é uma grande construtora, se especializa em um tipo de construção, né? Às vezes pega um plano do governo, se especializa, mas é difícil tu operar em vários segmentos, né? Em várias regiões, em vários tipos de negócio. Enquanto que essa empresa aí, né, como ela só intermedia, ela simplesmente vai se aproveitar do crescimento imobiliário, Sim. logicamente, e não vai depender de governo, né? Na internet o jogo é mais aberto, né? Exatamente. Se a pessoa começa a dar resultado, e como ela já está dando resultado, que é muito bom, né? Já dá um lucro operacional bom, e eu vi as margens dela aqui também tão legais. Tem as margens dela são muito boas. A margem bruta dela é de 85%. Sim. A margem bruta, ela ainda está gastando, ó, entre a margem bruta e a margem EBIT, tem bastante coisa ali, tá? E mesmo, ou seja, de 85 da margem bruta para 29 na margem EBIT, no meio desses dois, e quanto mais dinheiro tiver entre a margem bruta e a margem EBIT, mais a empresa está investindo dinheiro ali, de alguma forma, tá? Sim. No caso dela, está investindo muito provavelmente na internet. Então, isso aí tende a voltar lá na frente, tá? Por exemplo, se fosse uma margem bruta de 30, uma margem EBIT de 29, uma margem líquida de 17, como é atualmente, seria muito pior. Como a margem bruta é 85 e a margem EBIT é 29, significa que a empresa está investindo bastante, ela está gastando bastante dinheiro ali entre a margem bruta e a margem EBIT, que são as despesas operacional, com pessoal, com comercial, que eu acredito que seja o mais importante para a empresa crescer, né? A parte comercial. Então, como eu te falei naquela época, né? É uma empresa que realmente me chamou a atenção e talvez eu entre contigo nessa jogada aí, cara. E assim, e aí eu acho que entra o método Senna na minha vida de investidor para me dar tranquilidade nessas horas. Porque a gente gosta de quê? A gente gosta de sangue. A hora que o mercado começa a precificar para baixo, é aí que a gente entra de cara para comprar o papel mesmo. Porque se a gente investe com confiança,
A gente, no método Sena, investe com segurança e a gente investe com foco no longo prazo. Né? Isso aí o método Sena tem me ensinado cada dia. A comunidade, né? As nossas conversas lá na comunidade, tem me ensinado a cada dia. Então, sim, se a empresa não perde o fundamento que a gente observou nela, é investir com muita tranquilidade, né? O mercado caindo, a inflação subindo, a Selic subindo, né? O mercado imobiliário em baixa, é agora que a gente vai comprar mesmo, porque no futuro, lá na frente, isso vai dar bom. Assim, não é É a recomendação de compra. oportunidade de comprar mais participação por menos preço, né? Exatamente. Desde que mantendo os níveis de diversificação. O pessoal está entrando agora perguntando da empresa que estamos falando, Lopes Brasil, tá? Código ticker LPSB3, uma small cap, bem small cap. Empresa de valor de mercado bem pequeno. E assim, Paulo, eu falei, falar. eu só estou preocupado porque a gente queria falar também sobre a outra empresa, né? Que a gente falou que iam ser duas, que é a Ambipar. Acho que a gente falou bastante sobre a Lopes Brasil já, né? Pô, acho que futuramente, como a gente estava conversando, vamos marcar outra live com certeza, né? Dependendo de se tu quiser. Para mim está sendo animal, muito legal. Tá E a top. gente poder conversar sobre isso no YouTube, mostrando indicadores, mostrando sites, acho que ia ser de bastante crescimento, né? Como a gente faz lá no quadro que tu começou também, e que foi o mesa de análise lá dentro da comunidade, que a gente faz e mostra lá pelo, né, na apresentação lá pelo Google Meet e tal, e que, pô, a gente cresce muito lá. E quem não sabe, né, o que é a comunidade é uma coisa que faz parte do método, é o segundo pilar do método, que é o meu curso, que é um grupo do WhatsApp, onde estamos eu e alunos, como o Paulo, né? No caso, o Paulo, logicamente, né, ele despontou bastante nessa parte de análise de ações, então ele criou ainda adicionou um plus na comunidade, que é a mesa de análise, que traz a galera toda para fazer análise em conjunto, aprender mais, e sempre que eu posso eu também participo lá. Botar o curso Ângelo, em prática. exatamente, é botar em prática, coisas que não existem em nenhum outro produto, fazendo meu merchan aqui, né? Eles falam que vão te oferecer mentoria, o que eu acho uma sacanagem falar que é mentoria quando eu poderia botar o nome do meu curso de mentoria, muito mais do que outras pessoas que botam, entendeu? Mas eu não coloco porque mentoria para mim é 1x1 e mentoria é uma coisa de mais longuíssimo prazo, né? Digamos, pegar 4 encontros, só 1 a 1, várias horas só em conjunto, tentar pegar os erros da pessoa e tal. Mas, enfim, vamos pular, vamos falar sobre a segunda small cap que eu anunciei aí, senão eu também fico de falou que ia ter e não tem. Qual é a segunda, cara? E por que tu gosta dessa segunda? Apresenta ela aí. Essa, para quem não sabe, é a Ambipar. Não falei ainda, a Ambipar é uma empresa que o Paulo vai apresentar agora. Não vou me passar aqui porque o Paulo sabe mais que eu sobre essa empresa aí. Pô, a Ambipar, o que me chamou a atenção nela é que ela é a única empresa do setor na Bolsa. Se a gente for observar a Ambipar, se a gente abrir esses sites aí, Status Invest, Fundamentos e tal, a gente vai encontrar a Ambipar associada ao setor de saneamento. Só que ela não é uma empresa de saneamento como a Copasa, como a Sanepar. Ela não é uma empresa desse tipo. A Ambipar, ela é uma empresa que tem duas frentes de atuação. Uma frente dela ela trabalha com environment, que são questões ligadas ao meio ambiente. A Ambipar, ela recolhe toda a matéria que uma empresa precisa descartar, porque toda empresa precisa descartar seu lixo e tem que lançar esse descarte, né, na contabilidade. Ela vai até a empresa, ela recolhe esse material e ela reaproveita. Então, a gente pode dizer que a Ambipar, ela recicla esse material e esse material novo, ela vende para empresas que precisam de um determinado produto, né? Então, por exemplo, ela vende umas esponjinhas assim para a plataforma de petróleo que eles precisam e tal. Então, esse aí é o primeiro segmento dela. É um segmento diretamente ligado com o meio ambiente. Então, a Ambipar, ela é uma empresa que se orgulha muito de dizer que ela é ESG, né, Vitor? É. Ela é uma empresa
que se preocupa e, na minha opinião, é uma das poucas empresas da Bolsa que podem carregar com orgulho este selo, né, pelo que fazem. Não só pelo meio ambiente, mas ela pode carregar também porque ela tem uma preocupação muito grande com a parte social, que é o S do ESG. Paulo, desculpa te interromper, cara, é que tá o timing ali, só para avisar a galera, a gente vai ter que fechar a live porque o Instagram deixa só 1 hora. A gente vai fechar e abrir para o Paulo falar mais um pouquinho, se estiver tudo bem para o Paulo. Já vamos voltar aí, beleza? Pode fechar? Já voltamos. Essa é a segunda parte da live de entrevista com o aluno Paulo Apipe, que está dando um show, sinceramente, aqui. Né? Ele já analisou a empresa Lopes Brasil, uma microcap aí muito legal, tá? Isso vai estar no vídeo anterior a esse. E agora estamos falando da Ambipar, beleza? Uma empresa que é classificada aí, né, nos buscadores da internet como de saneamento, mas o Paulo está explicando aqui que ela não se encaixa como de saneamento igual a Copasa, igual a Sanepar. Ela é diferente, ela tem uma pegada muito mais moderna e, na verdade, o nicho dela é outro. Eu vou chamar o Paulo aqui mais uma vez para a live. Tá aqui o Paulo. Vamos ver aí, vamos esperar ele aceitar. O pessoal vai voltando aí. Quando fecha a live e volta, nunca volta o mesmo número, né? O pessoal aproveita e... Mas vamos lá. Tem gente forte aí. Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí. Tá legal demais. Vai lá. Para os corajosos aí, vamos conversar sobre a Ambipar. Então, como eu estava dizendo, a Ambipar ela não é uma empresa de saneamento como a Copasa, como a Sanepar e tal, como a Sabesp, né? E aí eu já expliquei o que ela faz na parte ambiental. E estava dizendo que ela é uma das poucas empresas que, na minha opinião, podem se orgulhar de atribuir para si, né, o selo de uma empresa ESG, que é Environment, Social and Governmental. É isso mesmo, né? Governance. Governance. Isso. Na parte de meio ambiente, então, ela faz a parte dela pegando esse lixo, entre aspas, reciclando e vendendo para o mercado. Na parte social, ela tem alguns bons projetos e eu acompanho o Instagram dela, por exemplo, vejo que ela tem algumas ações sociais, né, além de contribuir, né, dessa forma também com a parte social. E a governança dela é impecável. É uma empresa, assim, apresentação de resultados da Ambipar é ao vivo com os diretores, o site de relacionamento com investidores funciona muito bem. Assim, ela é muito top nessa parte aí. Ela tem um segundo segmento onde ela atua, e esse segmento é o segmento de response. O que a Ambipar faz? Ela atende emergências, né? Tem algum acidente com produto químico, sei lá, um carro com produto químico tombou na estrada, um caminhão com produto químico tombou na estrada. Chama a Ambipar. A política da Ambipar estaremos lá em 30 minutos atendendo a ocorrência, né, que foi reportada a nós. Então, assim, ela nessa parte de response também ela é muito atuante. Então, assim, eu acho que na Bolsa de Valores, na B3, não tem nenhuma empresa que tem que tem um segmento de atuação igual a Ambipar. Ela é uma empresa que realizou um IPO recentemente, né? Tem pouco tempo que ela fez o IPO, se eu não estou enganado, ela fez o IPO ano passado. Uhum. E desde então, né, o apelido da Ambipar é máquina de aquisições, porque toda semana tem um fato relevante novo falando que a Ambipar comprou determinada empresa. E um dado interessante da Ambipar é que ela está expandindo seus negócios Brasil afora, mas ela está expandindo os negócios dela mundo afora também. A Ambipar faz muita aquisição de empresas americanas, né, dos Estados Unidos, e faz muita aquisição também de empresas europeias. A visão da empresa é se tornar a maior empresa do setor do mundo. É uma visão ambiciosa, né? Uma visão que mostra o que os gestores esperam da Ambipar, e eu acho que é uma empresa muito interessante, muito boa de investir. Desde quando eu comprei ela, desde quando eu comecei a comprar a Ambipar, ela já valorizou na minha carteira cerca de 35%. E se tem até um cara que eu
né, sigo muito também aí no Instagram, ele fala, se a Ambipar tivesse com os preços dela de hoje, eu começaria a comprar hoje também. Apesar de não ser uma recomendação de compra, né? Então, assim, é uma empresa muito interessante para a gente se investir. E todas essas aquisições que a Ambipar faz são aquisições que ainda não entraram nos resultados da empresa. Quando essas aquisições começarem a entrar nos resultados da empresa, ela vai dar uma porrada para cima, com certeza, né? Se os fundamentos se mantiverem, se a minha análise estiver correta, né? Isso tudo vai dar muito bom para a gente. Tem que falar com confiança, né, Paulo? Mas acredito que tu esteja bem diversificado, né? Com várias empresas na carteira. É uma das posições, né? Ah, não, com Mas certeza. então, é que às vezes, lógico, né? A gente fala das posições que a gente tem, né? Com a confiança, porque afinal a gente é investidor da empresa e a gente confia no fundamento e, logicamente, né? Tu estuda os resultados da empresa, tu faz o serviço como tem que ser feito. Sim. E isso desenvolve essa nossa confiança para falar com mais propriedade. Mas, tá, galera, não é para ninguém. E para começar, como o Paulo falou, isso não é recomendação de nada. Tem que estudar, tem que tu mesmo tomar a tua decisão de investimento e que tem que manter a diversificação. Não é botar porque ouviu falar no Instagram que tu vai colocar o teu dinheiro na empresa, porque tu simplesmente não vai conseguir manter a posição no longo prazo, tu vai perder qualidade de vida, vai perder segurança, e o objetivo é justamente o contrário. Eu Beleza? entendo, Vitor, que a diversificação ela é uma proteção da nossa carteira, né? Se uma empresa vai mal, a gente não perde todo o nosso dinheiro, né? Então, diversificar é importante. E, além disso, eu acho que a gente nunca deve comprar uma recomendação. Isso é uma posição pessoal minha e talvez isso até foi um motivo que me levou a comprar um curso para aprender a investir, em vez de pegar e assinar alguma coisa numa casa de análise, né? Eu acho que eu e qualquer outra pessoa que estiver assistindo essa nossa live aqui tem plenas condições de analisar uma empresa, tem plenas condições de verificar se uma empresa tem um case bom, se ela se adequa ao perfil de investidor e à tese de investimento. Fazendo isso, a gente tem condições de tomar a decisão por nós mesmos, né? Então, assim, foi um dos motivos que me fez comprar um curso para aprender a investir, né? O curso Método Sena, e não simplesmente assinar uma casa de análise. Porque eu não sei até que ponto eu estou comprando uma recomendação com outras intenções ou não. Então, eu prefiro fazer eu mesmo as minhas análises. Com certeza. E recomendação tem de graça também por aí bastante, né? E deixa eu só falar um negócio interessante também, agora que a gente está Claro. conversando dessas casas de análise, né? Esses dias eu recebo muito e-mail na minha caixa, né, de mensagens, né, dessas coisas. A gente aproveita o conteúdo gratuito da internet, e inclusive dessas casas de análise. E aí teve uma casa de análise aí que estava lançando um novo Eles dão de pacote. graça. Eles dão de graça as recomendações, na verdade. As melhores eles dão de graça. É Isso, a propaganda exatamente. deles. E assim, aí eles estavam tentando vender um novo produto e um dos atrativos, segundo a companhia, para o novo produto concorrer a uma ligação de 30 minutos com um analista daquela casa de análise. Cara, aí nessa hora eu pensei na gente lá na comunidade discutindo sobre investimento praticamente o dia inteiro, todo dia, né? Então, assim, para quem resolve entrar para quem resolve começar o curso Método Sena, ainda tem esse privilégio de poder conversar com o criador do método, de poder esclarecer as dúvidas ali em tempo real. E ainda bem que eu tive essa sorte e espero que mais gente tenha também. Quem entrar agora vai ter a sorte também de ter o Paulo lá na comunidade, né? E vai poder participar do quadro Mesa de Análise, para a gente poder Também, treinar. exatamente. A coisa só melhora, a coisa só melhora. Isso, para a gente poder pôr em prática aí as nossas análises, para a gente poder melhorar a nossa capacidade de entender o site de relações com investidores, de entender um pouco a apresentação, né, o release de resultados de uma determinada empresa, e aos pouquinhos a gente vai crescendo. Pô. Assim, eu acredito que até você que tenha mais de 10 anos de investidor já, né, tá crescendo, tá buscando formas de se aperfeiçoar, e é isso que a gente faz na comunidade, no curso, né? A gente aprende um detalhe ou outro de um balanço de uma empresa, a gente aprende a enxergar o que é um lucro não recorrente, e aí a gente aprende a não comprar uma recomendação da internet pura e simplesmente que ela pode pagar um dividendo bom esse ano,
mas no longo prazo, não. Né? Aí a gente consegue identificar quais essas empresas que são que tem lucro não recorrente, tudo mais. Então, é isso, cara. A comunidade é muito boa nesse sentido, faz a gente crescer muito. E quem for para lá vai, né, vai fazer o curso Método Sena e de quebra poderá participar do quadro Mesa de Análise. Quem sabe o próximo aí já não tem novos participantes, vamos ver. Tem previsões aí para Excelente. abertura da nova turma, tá? Que o pessoal aí que vai participar da semana de ver dividendos, caso abra, aproveitem a oportunidade, tá? Excelente. Até porque não abre sempre e não abre por tanto tempo. Mas, Paulo, pô, brigadão aí, cara, brigadão aí também por esse final aí, pô, fico felizão, né, de ver que o curso te ajudou. Isso é a maior motivação para mim, sinceramente, né? Até esse projeto é um projeto de longo prazo. Eu realmente me imagino daqui, ó, quem compra o curso fica para sempre na comunidade. Sim. Alice, sim, a comunidade pertence aos alunos, tá? Pode ser né, logicamente, com o crescimento aí do negócio, futuramente eu não possa entregar a mesma coisa dependendo da demanda que cada vez cresce mais, né? Assim como a Lopes Brasil, a internet, eu escalo na internet, né? Mas eu sempre vou estar junto, né? Depois, nem que por enquanto ainda com certeza essa turma ainda vai ter esse direito, tá? Mas mais informações sobre isso vocês vão ter na semana Viver de Dividendos. Lá eu vou explicar tudo certinho, beleza? Bernardo, semana que vem, se inscreve na semana Viver de Dividendos. Eu vou até fechar aqui, que senão o Paulo a gente vai ficar respondendo aqui e o tempo do Paulo é precioso aqui, o meu Não, tá também. tranquilo. Inclusive, o Abner é meu aluno. Ah, então beleza, então beleza. Ó, chega lá para participar com a gente na semana que vem, beleza? Só que fiquem ligados de verdade, tá? Abre rápido e fecha rápido, porque o processo de vendas não é muito legal, então eu encurto ele, tá? E só os realmente compromissados é que acabam entrando ali, é rápido, abre, entra, fecha, daí a gente, até para controlar esse negócio da comunidade, etc e tal. Beleza? Paulo, eu quero te agradecer, cara, de coração aí, pela aula que tu desse aí para nós hoje, tá? Com certeza vamos marcar uma live de novo pelo YouTube para poder fazer essa parte de análise aí, com mais demonstrações, né? Mostrando os sites. A galera gosta bastante disso também, né? Saber onde a gente pesquisa e tal. E é isso, cara. Brigadão de coração aí. Espero que um dia tu venha para cá e ajude na educação financeira também, porque tu já sabe bastante e com o tempo, né? Cada vez mais, com a mentalidade aí correta como tu tem e também com a pegada de professor que já fala muito bem, tem tudo para dar certo e ajudar muito o Brasil aí. Obrigado, cara. Se quiser deixar alguma mensagem aí, fica à vontade. Ó, eu que agradeço pela oportunidade. Acho que é um bom momento para a gente poder conversar, né? Como eu disse no começo da live, a gente poder conversar sobre essas coisas é um aprendizado, é um crescimento. A gente compartilhar o nosso conhecimento é sinal de chegar, é sinal de ir mais longe. Então, eu agradeço por essa oportunidade aí, viu, Vitor? Dizer que estou ansioso pela nossa próxima live no YouTube e eu acho que vai ser massa porque, né, se a gente fizer uma live pelo YouTube, a gente pode mostrar gráfico, a gente pode mostrar os indicadores, a gente pode mostrar pontos cruciais para a gente entender o case de uma determinada empresa. Então, estou ansioso aí para essa próxima empreitada. E assim, eu só queria dizer o seguinte, né? Eu acho que investir torna a gente mais disciplinado. A gente tem que se tornar disciplinado para a gente poder investir. Por quê? O foco é no longo prazo. A gente tem que ter paciência de esperar a mágica acontecer, de esperar a bola de neve aumentar, certo? E a disciplina é o que fica depois que a empolgação inicial some. Quando a empolgação inicial some, a disciplina é o que nos move, né, no rumo daquele objetivo. Eu desejo que mais gente possa começar a investir, possa entender que esse é um caminho que leva à nossa liberdade financeira, né, no futuro, que a gente não precisa depender de previdência social, que a gente não precisa depender de aposentadoria, a gente não sabe se, né, como que a gente vai se aposentar, e investir com foco no longo prazo
é garantir essa tranquilidade numa idade que a gente não vai ter tanta mobilidade, que a gente não vai ter tanta, que a gente já vai ter que ter um pouco mais de sossego. Só que esse investimento, essa forma de investir, essa forma de encarar os investimentos, eu acho que ela só faz sentido quando a gente faz a coisa com fundamento, quando a gente faz a coisa, né, quando a gente começa a investir com base e quando a gente sabe e quando a gente entende por que, que a gente está investindo de uma determinada maneira. Tem gente que se sente mais à vontade investindo em ações, tem gente que se sente mais à vontade investindo em FIIs. O que eu acho que não pode deixar de acontecer é a gente garantir, né, essa nossa tranquilidade para o nosso eu do futuro. Quando a gente investe, o nosso eu do futuro agradece e quando a gente faz o nosso aporte mensal, esse dinheiro não é mais nosso. Ele pertence ao nosso eu do futuro. Então é isso aí. É isso aí. E outra coisa que é interessante também, a gente não sabe quanto vai valer R$ 1 lá na frente, mas a gente sabe que uma garrafa de leite vai continuar sendo uma garrafa de leite. 100 quilowatts de energia vão continuar sendo 100 quilowatts de energia. E é por isso também que quando a gente entende esse processo, né, a gente sabe que também um imóvel vai continuar sendo um imóvel, né? Os setores perenes são importantes, saber escolher as melhores desses setores ainda mais, né? Então, sabendo essas coisas, a gente fica mais seguro, tem mais qualidade de vida e tudo isso aí que tu falou com maestria. Beleza? Paulo, obrigado de novo. Quem assistiu com a gente até agora, muito obrigado. Esse foi mais um quadro de análise junto com o primeiro, né? Quadro de entrevista com alunos e mix com análise de ações que eu pretendo repetir, se Deus quiser, com o Paulo em uma próxima oportunidade. Obrigadão quem ficou até aqui. Paulo, um abração, boa noite aí para ti, cara. Valeu. A gente se vê lá na comunidade. Falou.